Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de cálculo. Nessa nova sequência de aulas que vai se iniciar com esta aula agora, uma playlist chamada Integre-se, que é dando continuidade aos temas centrais que nós estamos abordando, cálculo diferencial e integral. E até agora a gente vinha falando mais do cálculo diferencial e agora vamos falar do cálculo integral. E de onde vem esse termo integral? Nosso objetivo com a aula de hoje é inserir o conceito de integral tentando resolver um problema muito específico, que historicamente está atrelado, o conceito de integral, a resolver o que é chamado o problema da área. E o que é isso? Qual é o problema da área, né? Tem algum problema com a área? Bom, depende do que você quer calcular. Depende de qual objeto ou de qual ser você quer calcular a área. Se a área que você quer calcular for a área de um retângulo, por exemplo, então não existe problema nenhum mais, tá? Está muito bem estabelecido que a área de um retângulo é a base vezes a altura, certo? Isso a gente aprende lá no ensino básico sem nenhum problema. Existe uma motivação muito forte e uma intuição bem interessante para informar do porquê a área do retângulo ser a base vezes a altura. Tem a ver com a quantidade de quadradinhos que você consegue colocar aqui, certo? Com uma certa unidade. Então, quando você mede aqui a quantidade de quadradinhos, você escolhe uma unidade, sei lá, se for metro quadrado, um quadradinho de 1 metro por 1 metro, se for centímetro quadrado, um quadradinho de 1 centímetro por 1 centímetro, e você vê quantos quadradinhos cabem ali dentro, e a essa quantidade que cabe, você chama esse valor de área, porque isso mede muito bem o conceito intuitivo que todos nós carregamos desde criança do que é essa coisa chamada área, tá? Então, quando a gente tem um retângulo, nós não temos muitos problemas mais. Quando a gente tem um quadrado, em particular, a gente não tem grandes problemas. Quando a gente tem um triângulo, também não tem grandes problemas, porque você pode descrever esse triângulo como sendo... você pode colocar ele dentro de um paralelogramo com dois triângulos iguais, e aí a área do retângulo, desculpa, a área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2, então você não tem muito problema também para calcular a área de um triângulo, tá? Em geral, objetos que são formados por poligonais, né, você não tem grandes problemas quando, digamos, os extremos dessa figura de duas dimensões que você está querendo calcular a área é formado por segmentos de retas. A ideia é você dividir, é sempre possível dividir isso, se você desenhar melhor do que eu, dividir isso em pequenos retângulos, aí você calcula a área de cada retângulo, que você sabe como fazer, nem que você pegue uma régua ali para medir base e altura, você vai conseguir fazer, e aí qualquer polígono, digamos assim, você pode quebrar como uma soma de áreas de triângulos, e aí você resolve o problema, tá? Mas o grande problema e quando a figura que eu quero calcular a área, ela tem as suas extremidades como uma curva e não como segmentos ou segmentos de reta. Aí a coisa já começa a, por enquanto, complicar um pouco. Porque a gente, o conceito de área aqui nós temos ainda, certo? Digamos que é a medida dessa área aqui dentro, certo? É isso que eu quero calcular, né? Até mesmo para me referir ao problema, eu já me refiro ao termo área, né? Quando você vai, sei lá, olhar para um lote ou para um terreno, você já fala de área, independente se esse terreno ele é retangular ou ele tem alguma irregularidade nas extremidades dele, você fala de área. Então todos nós temos esse conceito impresso em nós. A gente já nasce desde criança exposto a esse conceito e meio que nós todos temos uma ideia em comum, uma noção primitiva em comum do que significa esse termo área. Mesmo nesse caso, tá? Se você chega para alguém muito jovem, talvez que nunca tenha tido contato com matemática formal na vida, mas se você chegar se você chegar para essa pessoa e desenhar mesmo algo torto assim e perguntar, indica para mim a área desse negócio aqui, ele vai falar, não, é essa região aqui dentro. Então, isso aqui todos nós temos em comum, a gente pode partir desse princípio em comum. Mas o que nós queremos é quantificar isso. A gente quer dar um jeito de, assim como nos retângulos, nos quadrados, nos triângulos e paralelogramas e polígonos em geral, a gente não só consegue entender o conceito de área, mas também a gente consegue quantificar esses valores, se nós tivermos algumas informações básicas, a gente gostaria de ser capaz de fazer a mesma coisa aqui, tá? E para simplificar o problema,
observe que se a gente tiver uma figura assim, ó, aqui está todo torto, né? Toda a extremidade aqui é torta. Então a gente pode tentar simplificar um pouquinho. A gente pode pensar numa figura assim, ó, em que eu tenho um segmento de reta aqui, outro segmento de reta aqui e uma parte só torta, assim, curva. Se a gente olhar para esse problema aqui, para tentar resolver, ele já é suficientemente desafiante nesse princípio, nesse instante que nós estamos. A princípio, isso daqui já é suficientemente desafiante, tá certo? A gente pode tentar resolver esse problema aqui antes de partir para esses aqui que são um pouco mais complicados, tá? E a vantagem de tentar resolver esse problema aqui é que a gente pode tentar, agora finalmente, aproveitar o conceito de função, tá? Porque uma das extremidades aqui, a gente pode perceber ela como um pedaço de um gráfico de uma função de uma variável. E aí a gente pode tentar verificar se a noção de função que nós temos vai nos ajudar a pelo menos modelar esse problema, ou dar um modelo matemático para ele. Para depois de modelar, aí sim a gente tentar atacar ou nós vamos tentar aprender melhor essa linguagem que modela esse problema. Tá? Então primeiro a gente modela o problema. Se a gente usou funções de uma variável para modelar esse problema, então a gente vai estudar melhor essas funções para ver se ao aprender mais sobre essas funções a gente consegue entender melhor esse problema que nós acabamos de modelar. Tá? Então a gente vai começar a tentar modelar esse problema olhando para uma figura como essa, e eu não escolhi essa daí à toa, eu escolhi essa porque se a gente pensar nessa função aqui, ó, f de x igual a x ao quadrado, o gráfico dessa função, vou começar fazendo os desenhos aqui, o gráfico dessa função, eu vou colocar o 1 aqui bem longe, para a gente dar um zoom bem legal aqui. Está um pouquinho sem escala aqui, mas tudo bem. O gráfico dessa função, ó, lembra que é uma parábola e eu só estou interessado nela de 0 até 1, tá? É claro que isso daqui se estende e o BMA aqui, mas estava fechada a tampa, graças a Deus. Claro que você tem esse lado aqui, mas eu estou interessado só nessa parte aqui, ó. Tem essa parábola aqui, tá? Que passa aqui e aqui no 0, tá? Então eu estou interessado em dar uma modelagem ou em apresentar uma equação que modele razoavelmente o que é essa área aqui abaixo desse gráfico e limitada por esse eixo x e limitada por essa reta vertical x igual a 1. Tá? O meu objetivo é entender, modelar essa área aqui, ó. Que eu não sei se está dando para ver aí, eu estou tentando desenhar de rosa aqui, mas está difícil, não está pegando a cor, né? Acho que agora começou a pegar. Tá bom? Então é isso aqui que eu quero modelar. Eu quero dar uma equação razoável para isso aqui em termos da função f. Tá? Então tá. Bom, o que nós sabemos fazer, eu não sei calcular essa área aí. Eu não sei nem eu sei só o que significa geometricamente essa área. Mas eu não sei assim dizer, eu não consigo expressar matematicamente essa área. Então, a ideia é tentar, olha só, o que nós podemos tentar fazer, assim como nós, quando resolvemos o problema da reta tangente usando derivada, a gente não sabia o que era reta tangente. Então, para atacar o problema da reta tangente, a gente precisou trabalhar com uma noção de reta secante. O que é reta secante? É uma reta que passa por dois pontos, né? Uma reta secante a dois pontos é a reta que passa por dois pontos distintos. E isso nós sabemos como fazer. Então, o problema da reta tangente, para descrever a reta tangente, nós a descrevemos como uma aproximação de coisas que eu conheço. Tá? Então, se eu quero inserir um conceito novo, necessariamente a gente tem que passar por coisas que a gente já conhece. Não tem jeito. Eu preciso construir novas coisas em cima de coisas que eu conheço. Certo? É um prédio. O conhecimento é um prédio que você vai construindo e você não começa pelo terceiro andar. Você tem que ter o primeiro andar, o segundo e aí vem o terceiro. Então a gente tem que dar um jeito aqui de modelar esse problema, que é encontrar essa área aqui, ó, dessa parte rosa, em cima de coisas que eu conheço. E o que nós conhecemos no que diz respeito ao conceito de área é área de coisas que são retangulares, ou triangulares, ou poligonais. Mas a mais simples de todas, inclusive a que eu uso para determinar as demais, é a área do retângulo. Certo? Para descobrir como é que é a área do triângulo, eu preciso da área do retângulo, porque a área do retângulo ela meio que se comporta como a área do paralelogramo, e aí a gente usa a noção da área do paralelogramo para descobrir a área do triângulo, e sabendo a área do triângulo, a gente conhece a área de qualquer polígono, porque o polígono eu posso quebrar ele em vários triângulos.
Então, mas qual foi o primeiro termo que eu usei? Retângulo. Usando a área de retângulo, são nos retângulos, digamos assim, que a gente determina todas as outras áreas em função dele. Até dos quadrados mesmo, mas o retângulo é suficiente para nós aqui. Tá? Então a gente pode tentar fazer o seguinte, olha, eu preciso aproximar esse valor, que eu não sei o que é, em termos de coisas que eu sei o que é. Então, se eu escolher aqui o meio, eu vou pegar esse intervalo aqui, ó, de 0 até 1 e vou quebrar aqui, ó, no meio. Tá? Olha só o que vai acontecer. Ó. Se eu olhar para o retângulo que tem esse ponto aqui e a imagem aqui, que é 1/4, né? Eu tenho isso daqui, certo? Eu tenho esse retângulo azul aqui. Certo? E eu posso escolher um outro retângulo aqui, que é esse daqui, ó. Esse e esse daqui. Certo? Esses dois retângulos, eles definem duas áreas, ó. Essa área aqui, e eu vou desenhar uma parte em comum aqui, e essa parte aqui, ó. Certo? Eles determinam essas duas áreas. Beleza. Pelo desenho aqui, ó, o que a gente está vendo? Bom, a área rosa está aqui dentro. Se eu pegar as duas áreas dos dois retângulos, eles contêm, né, como subconjunto, digamos assim, a parte rosa que eu quero, tá? Mas observe que a diferença aqui, pelo menos pelo desenho, está bem grande, né? Essa área aqui, ela está aqui embaixo, e aqui, em excesso, eu tenho essa parte aqui, e tenho essa parte aqui, ó. Que pelo menos pelo desenho aqui, visualmente, é um excesso bem grande. Como é que a gente pode tentar diminuir esse excesso? A gente pode tentar fazer isso daqui, ó. Eu vou colocar em outro desenho para a gente ver a coisa acontecer. Vou tentar colocar quase do mesmo tamanho aqui. Aqui eu tenho o 1. E aqui eu vou colocar o 1 aqui em cima. Aí aqui eu tenho esse camaradinho aqui, aí eu tenho a parábola que eu desenhei de verde, vou tentar continuar com o mesmo desenho. Não está igualzinho, mas finge que é igualzinho, tá? Aí, ao invés de dividir esse intervalo aqui, ó, de 0 até 1, em dois pedaços, para ter dois retângulos, eu vou dividir em 3 pedaços, para ver o que acontece. Ó. Então, vou tentar fazer o mais razoável possível aqui. Ó. Vou ter aqui 1/3, vou ter aqui o 2/3, certo? E aqui o 1. Dividir o intervalo de 0 até 1 em 3 pedaços, tá? E como é que a gente vai montar os retângulos agora? Ó, eu vou aqui no 1/3, aonde que ele atinge aqui o gráfico. Vai ser no 1/9, né? Aqui eu não vou desenhar, não. Eu não vou escrever 1/9, porque por enquanto isso não... Para modelar o problema eu não preciso disso. Depois a gente vai precisar para quantificar, para dar o valor. Mas por enquanto, para entender o problema, a gente não precisa de colocar o valor aqui. O fato é que eu tenho esse retângulo, né? Eu tenho depois esse retângulo aqui. Na imagem do 2/3 eu tenho essa altura determinada. Então eu vou ter esse retângulo aqui, ó. E aqui eu vou ter esse retângulo aqui, ó. No 1, esse retângulo aqui. Certo? Então aqui, ó, a área que eu tenho, a área que eu quero calcular, deixa eu pegar o rosa aqui de novo, para manter o padrão. A área que eu quero calcular é essa. Não é nem calcular, não, eu quero modelar primeiro. Quero saber como expressar. Eu quero expressar isso. Eu não sei nem expressar essa área. Esse é o problema. A área que eu quero expressar é essa daqui, tá? E a área dos 3 retângulos juntos são esses pedaços rosas, mas com esse excesso aqui. Eu tenho esse excesso, eu tenho esse excesso e eu tenho esse excesso aqui, tá? Ainda está bem grande o excesso, mas eu não sei se vocês estão convencidos disso, mas me parece que o excesso diminuiu um pouco, pelo menos. Desse passo para esse, me parece que o excesso diminuiu só um pouquinho, tá? Vamos ver se a gente dividir em 4 pedaços, o que vai acontecer. Aqui eu vou colocar o 1, tentar fazer um pouquinho mais rápido agora. 1 aqui, 1 aqui. Aí aqui eu tenho o ponto limite ali. Limite não no sentido técnico, né? o ponto final, digamos assim. Aí aqui eu tenho a parábola, que eu quero calcular a área. Aí aqui agora eu vou dividir em 4 pontos embaixo. Então, divido por 2 aqui e por 2 aqui.
certo? Aí aqui está o meio, 1/4, o meio, o 3/4 e aqui o 1. Aí eu vou ter 4 retângulos aqui agora. Esse, aí depois esse, depois esse daqui e depois esse daqui, ó. Tá? Aí a área que eu quero é essa daqui. E o excesso está aqui, ó. Isso com 4, dividindo o intervalo em 4 pedaços, tá? Parece que o excesso diminuiu de novo, certo? Aí ao invés de eu dividir em 4 pedaços, agora eu vou dar um salto maior. Vamos dividir isso em 16 pedaços. Olha só. Vamos dividir isso aqui em 16 pedaços. Então, eu vou ter aqui, ó, a parábola. Não está ficando igualzinho não, né? Mas aí já exige demais, né? Vou ter aqui a parábola, mais ou menos assim. Aí eu vou tentar dividir isso aqui em 16 pedaços, hein? Vamos ver se sai. Então, aqui eu tenho... Eu não vou escrever os termos não, tá? Porque senão não vai caber 1/2, 1/4. Eu vou colocar só os pontinhos assim, ó. Dividir em 2, dividir em 4. Aí se eu fizer mais um em cada um aqui, eu vou dividir em 8. Eu acho que em 8 já é o suficiente, porque senão não vai nem caber, tá? Eu vou dividir só em 8 pedaços aqui, ó. Em 8 pedaços, olha só como é que vai ficar. Olha só como é que vai ficar o que a gente quer fazer. Primeiro eu vou desenhar a área que eu quero modelar. Eu estou desenhando sempre de rosa aqui, né? Jesus, é hoje. Desenhar de rosa, para ficar bastante em evidência aqui. Isso é isso aqui que eu quero modelar. Aí, com essa divisão que eu fiz aqui, ó, eu vou desenhar os retângulos azuis aqui. Então, aqui eu tenho um retângulo bem pequenininho. Aí aqui eu tenho um outro retângulo bem pequenininho também. Aí aqui eu vou ter um outro retângulo. Aí aqui eu vou ter um outro retângulo. Aí aqui eu vou ter um outro retângulo. Aqui um outro. Aqui um outro. E aqui um outro retângulo. Ó. Observe o seguinte, ó. Quanto mais eu divido o intervalo em pedaços, quanto maior o número de pedaços que eu divido esse intervalo, menor vai ficando esse excesso, certo? Aqui, se você dividir mais ainda, se você dividir agora em 16 pedaços, ou seja, você quebrar ali, em cada pedacinho desse, quebrar na metade, você vai ter retângulozinhos que se aproximam cada vez mais da curva original, da área original, tá? Então, olha só, aqui o excesso estava muito grande, aqui o excesso já começou a diminuir, aqui o excesso já começou a diminuir mais ainda, e aqui o excesso está diminuindo, e observe que a experiência está nos levando a crer que ao diminuir, ou seja, ao diminuir cada vez mais esse tamanhozinho aqui, o que corresponde a dividir por mais pedaços, quanto mais eu escolho pontos aqui no intervalo 0,1 para particionar esse intervalo, menor vai ficando o excesso da área entre os retângulos, ou seja, da soma das áreas dos retângulos com a área que eu quero calcular. Tá? Então, nos parece razoável entender a área rosa, que é a área abaixo do gráfico ali, ou seja, essa área que é delimitada por essa parte e esse trecho de parábola, nos parece razoável pensar nessa área como um limite. Porque nós estamos enxergando essa área como uma aproximação de somas de áreas de retângulo. Tá? E essas somas de áreas de retângulos, isso a gente vai dar um nome especial, que é as chamadas somas de Riemann. Tá bom? Porque essas somas de Riemann, que historicamente é conhecido como somas de Riemann, em homenagem ao matemático Bernhard Riemann, alemão, acho que era alemão, se eu estiver errado me desculpe, mas eu acho que era alemão. A área que nós queremos modelar pode ser descrita a partir dessa aproximação. Então, assim como nós usamos retas secantes para aproximar a reta tangente como o limite de retas secantes, na verdade a gente define a reta tangente como o limite de retas secantes, intuitivamente falando, nós podemos pensar na área
abaixo de uma curva como a aproximação de somas de áreas de retângulos. Então, novamente, a gente está construindo um novo conceito em cima de um conceito conhecido chamado área de retângulo. E aí, a área abaixo da curva, a gente aproxima, nós podemos definir a partir desse limite. Tá? Então, só que agora a gente quer expressar isso matematicamente. Até agora, eu só fiz desenho. Só que, claro, o desenho, e aqui, ele está me levando a uma definição razoável do que seria essa área. Só que agora a gente quer expressar isso matematicamente. Tá? Como que seria a expressão dessas coisas aí matematicamente? Como é que eu expresso a soma dessas áreas dos retângulos? Nesse caso aqui, por exemplo, olha, observe o seguinte, aqui, nesse caso específico, se a gente chamar cada pedacinho desse daqui, ó, de ΔX, e esse nome ΔX não é à toa, é uma variação em x que eu estou fazendo, né, no eixo x. Nesse caso aqui, ó, como eu dividi esse intervalo de 0 até 1 em 8 pedaços, vocês vão concordar comigo que esse tamanho ΔX é 1 sobre 8, nesse caso específico. Tá? E aqui eu tenho n igual a 8 pedaços. Se a gente chamar aqui, eu tenho n igual a 8, e como é que eu posso olhar para a soma dessas áreas? Bom, cada pedacinho de área desse, se a gente chamar aqui, vamos pensar aqui, cada pedaço aqui esse daqui, por exemplo, é 1 sobre 8, aqui é o 2 sobre 8, então em cada pedaço eu tenho o termo i sobre 8. I sobre 8 nesse caso, né? E qual é a área entre um termo e outro? Bom, eu vou ter a área aqui vai ser i sobre 8, que é 1 sobre 8, que é o tamanho de cada pedaço, certo? Vezes a imagem, né? A imagem, essa área aqui, melhor dizendo, essa área aqui vai ser quanto? Ó, se aqui for o i sobre 8. Se aqui for o i sobre 8, que nesse caso aqui pelo desenho é o 4. Bom, vai ser a imagem do i sobre 8, então é o f de i sobre 8. É o f de i sobre 8, certo? Que é a altura, vezes a base. A base é ΔX, certo? É ΔX. Então, cada pedaço desse daqui, ó, tem essa área. Se eu quero a área de todos os retângulos, eu vou somar isso. Você pega o somatório do i aqui, o primeiro termo aqui é 1 sobre 8, então ele começa no 1 e vai até o 8, que é o 8 sobre 8, que é o 1. Tá? Então isso daqui, ó, por exemplo, expressa, isso aqui é a expressão matemática dessa soma de áreas dos retângulos. Isso aqui é um somatório, notação de somatório. Tá? Se a gente dividir em n pedaços, se não for em 8, se fosse em n, se aqui no lugar do 8 fosse n, e aqui continua sendo 1, que é o xn, aqui eu teria 8, no lugar do 8 seria n, e aqui no lugar do 8 seria n. Tá? Só que aí, se a gente não quiser ficar descrevendo esse pedaço aqui, o 2 sobre n, i sobre n, como um termo específico do intervalo, a gente pode chamar ele, sei lá, de um certo xi. Você pega um intervalo de 0 até 1 e particiona ele assim, ó. Você chama de x0 o primeiro termo, que é o 0. Você chama de x1 o próximo termo, que é o 1 sobre n, e por aí vai. Até chegar no xn, que é o 1. Então você divide o intervalo, o x0 é o inicial, depois x1, x2, x3, x4, até o xn. Aí no lugar do i sobre n, você coloca aqui um xi. Um xi. Não mudou nada. Observe que a expressão fica a mesma. A diferença aqui é que eu estou só mesmo dando um nome genérico para esse 1 sobre n. Tá? F do xi. E finalmente, para fazer essa modelagem, essa abordagem, eu não preciso estar de 0 até 1. Eu posso fazer isso em qualquer intervalo fechado. Claro, para o desenho funcionar, né, para a intuição do desenho funcionar, é interessante que, por enquanto, a função esteja toda acima do eixo x, para que isso corresponda à intuição de área que eu tenho. Mas no futuro a gente não vai precisar disso. Tá? Mas por enquanto eu não preciso trabalhar só de 0 até 1. Eu posso trabalhar simplesmente começando de um certo ponto A e indo até um certo ponto B, A, B.
Tá? A diferença é que o ΔX vai mudar. O que era 1 sobre n, né? Aqui eu esqueci de mudar, vai ser o quê? Ó? Se aqui é no intervalo fictício aqui, ó, isso aqui é A, isso aqui é B, e eu estou quebrando esse intervalo em n pedaços iguais, ó, então eu vou pegar o tamanho dele, que é B menos A, e vou dividir por n, que é o tamanho de cada pedacinho. Tá? O nome disso daqui formalmente é chamado de fazer uma partição do intervalo. Né? Aqui a gente não vai dar um tratamento 100% rigoroso, porque a gente teria que definir o que é a partição de maneira rigorosa, o que é a norma de uma partição. No curso de análise real você faz essa abordagem mais técnica e mais rigorosa do que é uma integral, nesse sentido mais rigoroso. Mas aqui a nossa ideia é passar o conceito, é fazer com que vocês entendam de onde que vem esse conceito integral para resolver qual o problema. Tá? E aí, observando que dá para fazer esse tratamento de maneira muito mais geral, essa expressão aqui, ó, a gente pode estender ela para qualquer função que esteja definida no intervalo fechado. Tá? Depois dessa abordagem em cima desse exemplo, a gente percebe que a gente não precisa desse exemplo para fazer essa abordagem. Tá? Se eu considerar agora uma função qualquer definida no intervalo fechado, uma função qualquer a princípio, a gente vai chamar de enésima, a enésima, para cada n natural, a enésima soma de Riemann, a enésima soma de Riemann de f nesse intervalo, é claro que f pode estar definido na reta toda, numa coisa que contenha um intervalo fechado, mas se eu estiver interessado só eu vou falar sem ser técnico, né? Se eu estiver interessado no que acontece só no intervalo AB, eu posso restringir o meu estudo nesse intervalo fechado, mas não quer dizer que a f tenha que estar só definida nesse intervalo fechado. Então a enésima soma de Riemann de f nesse intervalo fechado, claro que eu estou assumindo que o A é menor que B, né, para ter alguém nesse intervalo, no intervalo fechado AB, é definido como isso aqui. Ó. A gente vai denotar Rn, assim, a soma de I de 1 até N, de f de xi, que eu estou fazendo essa aproximação pelos extremos direitos de cada subintervalo, né, de cada partição, ΔX, onde ΔX aqui é o tamanho do intervalo dividido por N, né? Quer dizer que eu estou dividindo o intervalo AB em N pedaços, tá bom? Então, num desenho geral, a soma de Riemann, a enésima soma de Riemann, se a f agora não é a função x ao quadrado, se ela for uma função assim, ó, vamos colocar aqui o eixo x, o eixo y, sei lá, se aqui está o A e aqui está o B, só para o desenho eu vou supor que o... Não precisa, né? Não precisa, na verdade. Só para o desenho aqui eu vou supor que o gráfico da função está todo acima do eixo y, mas para essa soma estar bem definida não precisa disso. Mas é só mesmo para a intuição do que significa a área abaixo do gráfico, tá? Então, para o desenho aqui eu vou supor que, sei lá, o n é 8. Então, aqui eu tenho 8 pedaços, vamos supor. Aqui eu dividi no meio, aí tá aqui, depois aqui, aí aqui, aqui e aqui. Aí, a soma de Riemann, digamos que a área aqui abaixo seria essa parte laranja, né? Deixa eu fazer o desenho bonitinho aqui. O que seria essa soma de Riemann aí, nesse caso, para uma função qualquer f que tenha um comportamento desse tipo? Bom, vai ser isso daqui, ó. Eu vou pegar aqui é o x1, aqui é o x2, aqui é o x3, aqui é o x4, aqui é o x5, aqui é o x6 e aqui é o x7. Então aqui eu vou lá no f de xi, que é o f do x1, certo? E multiplico por ΔX. Então eu vou ter essa área aqui, ó. Essa área aqui, certo? Azulzinho. Depois o f do x2. Vou ter aqui, ó. Essa área aqui. Depois o f do x3, está aqui. Depois o f do x4, aqui. Aí tem esse retângulo. F do x5,
Aí tem um excessozinho aqui. Às vezes falta e às vezes excede, né? Depende se a função é crescente ou decrescente. Aí aqui eu vou ter esse retângulo, aqui eu vou ter esse retângulo e aqui eu vou ter esse retângulo, tá? Então observe que as somas de Riemann, essa soma aqui, R8, por exemplo, é a soma dessas áreas azuis aqui, desses retângulos, tá? E à medida que você vai aumentando a quantidade de pontos no intervalo aqui, essa área azul vai se aproximando, pelo menos intuitivamente, cada vez mais disso que eu imagino ser a área abaixo do gráfico de F, e delimitada por essas retas verticais e o eixo X, tá bom? E aí nós vamos dizer que essa função F, ela é integrável nesse intervalo quando esse limite aqui, o limite quando... Observe o seguinte, ó, intuitivamente falando, esse limite aqui, ó, quando n vai para infinito, da soma de Riemann, representa a área, eu vou colocar laranja assim, ó, A, que é essa área laranja aqui, ó, A. Intuitivamente falando, pelo menos intuitivamente falando, geometricamente falando, esse limite aqui, ó, da soma de Riemann, quando o n vai para o infinito, o que significa o n para infinito nesse caso? Ou seja, o n ser cada vez maior. Significa que eu estou pegando o intervalo b menos a e e dividindo esse intervalo em subintervalos ou em partes cada vez menores, ou em um número maior de partes que, consequentemente, vai me dar intervalos cada vez menores aqui, certo? Observe que quanto aqui, ó, o ΔX aqui, que é o tamanho de cada pedacinho desse, é b menos a sobre n. Se o n vai para o infinito, o ΔX vai ficando cada vez mais próximo de zero, certo? Porque aqui em cima é um número positivo, então o ΔX vai ficando cada vez mais próximo de zero. O ΔX aqui vai sendo cada vez mais um intervalinho, a distância entre o x1 e o x2 vai ficando cada vez menor. E aí as áreas dos retangulinhos azuis vão se aproximando, pelo menos intuitivamente falando, cada vez mais dessa área laranja. Tá? Então, por isso que intuitivamente falando, o limite dessas somas de Riemann quando n vai para o infinito representa a área de A, intuitivamente falando. Mas pode ser que por alguma razão, observe que eu peguei uma função f aqui que é muito bem comportada, né? Pelo desenho, ela é derivável, contínua, porque ela é suavezinha, não tem pontos de descontinuidade. Então, no próprio desenho, talvez eu esteja fazendo algumas hipóteses que podem fugir um pouco ao controle se eu não as fizer, geometricamente falando. Então, por isso que eu preciso fazer uma ressalva. Apesar de intuitivamente esse limite representar a área do A, a princípio nada me garante que esse limite sempre existe. Eu poderia pegar uma função f bem doida aqui, de modo que essas somas de Riemann aqui não convergem para nada. Poderia acontecer, e vão acontecer, tem exemplo disso. Mas, se esse limite aqui existir, a gente vai dizer que a função f ela é integrável no intervalo de A até B, no intervalo fechado, e a gente vai dar uma notação bonitinha para isso. Isso aqui, integral de A até B de f, ou isso daqui que é o mais clássico. Isso aqui vai ser esse limite quando ele existir, tá? Então, nós vamos dizer, finalmente a gente vai definir o que é integral definida, né? Então nós vamos dizer que f é integrável nesse intervalo fechado, se o que aconteceu? Se esse limite aqui da soma de Riemann existir, obviamente, e for um número real, né? E for um número real. E aí, neste caso, quando esse limite existe, ou seja, quando a função é integrável, a gente vai dar uma notação especial e linda para esse limite. A gente vai denotar, então, neste caso, denotamos, ou seja, em qual caso? No caso que esse limite existe. Denotamos o limite, denotamos este limite assim, ó, integral de A até B de f, ou o mais clássico, você pode denotar assim, mas o mais clássico, principalmente na hora de fazer algumas contas, fica mais razoável, ou fica mais
legal, digamos assim, fica mais simples de trabalhar, enfim, escolha o adjetivo que você quiser. É interessante colocar a variável aqui, mas não depende de x, isso é só um número real. A gente denota então isso daqui. Se esse limite existe e é um número real, esse número real é denotado pela integral de a até b. E isso daqui é chamado, esse termo aqui, é chamado integral definida de f de a até b. Tá bom, pessoal? Esse termo integral definida vai ficar mais claro lá na frente. Nós vamos ter o que é chamado de integral indefinida também, que é um passo que vai ser importante na hora de botar a mão na massa, mas que eu não vou falar agora para não estragar a surpresa, tá? Outra ressalva que eu faço aqui é que observe que a gente pegou esse intervalo AB, particionou ele, né, dividiu ele em N pedaços e já trabalhou aqui com as imagens nos extremos, né? Aqui o x1, x2, x3, todos eles são extremos direitos, né? Ou extremos à direita de cada subintervalo. Você pode fazer essa soma também pegando os extremos à esquerda, tá? Ou você também pode fazer trabalhando com pontos amostrais aqui. Aqui a gente chama de xi estrela, alguns livros trabalham com isso também. É possível mostrar que quando um limite desses aqui existe, todos esses outros aqui existem e são iguais. Quando os limites trabalhando com os pontos amostrais existem, esses outros aqui existem e são iguais também. Tá? Quando você vai trabalhar de maneira mais rigorosa, você trabalha com a soma superior e a soma inferior, as somas de Riemann superior e a soma de Riemann inferior, e você diz que ela é integrável quando o inferior e o superior existem. O superior foi o que nós fizemos. O inferior é se você pegar os extremos esquerdos de cada intervalo. Então, cada um deles existem e são iguais. É uma maneira de dizer que a função é integrável também. Quando você quer dar uma tratativa mais formal, a gente precisa disso. Mas aí você precisa definir o que é a partição de um intervalo, o que é a norma de uma partição. E a gente não vai fazer isso daqui porque a ideia é passar o conceito. Vocês têm que aprender a integrar. É basicamente isso que a gente precisa, mas é claro que vocês precisam conhecer de onde que vem o conceito. Então a aula de hoje está sendo basicamente dedicada a isso, né? A entender o conceito de integral. Tem algumas coisas formais aí por trás, tem algumas coisas rigorosas aí por trás para formalizar esse limite aqui também, direitinho, que eu não vou falar aqui, mas que num curso de análise real sempre vou repetir isso. Se você é aluno de matemática, você vai ver isso, invariavelmente. E se você é aluno de outro curso, se você tiver interesse ou curiosidade para saber como construir isso daqui de maneira mais rigorosa e inteiramente formalizada, aí você vai estudar, mesmo como optativa, a disciplina de análise real, que lá você vai ver direitinho como fazer isso daqui de maneira inteiramente rigorosa, tá? Mas essa apresentação que eu estou dando aqui já é suficiente para que vocês entendam o conceito de integral. Tá? E claro, essa apresentação rigorosa não foi a primeira coisa que veio. Primeiro veio essa coisa mais intuitiva mesmo, né? E aí com o tempo alguns matemáticos foram trabalhando na formalização desses conceitos, tá? Beleza, pessoal? Então, isso aqui é a integral definida de A até B da f, tá? E aí a gente pode voltar naquele exemplo que a gente começou a aula. A gente pode tentar calcular. Então, vamos ver se a função f de x igual a x ao quadrado é integrável de 0 até 1. Tá? Vamos ver se isso acontece. Então, exemplo. Verifique. Nosso objetivo é o seguinte, ó, verifique se f de x igual a x ao quadrado é integrável no intervalo fechado 0, 1. Caso, e se for, né? Se for, calcule a área da região delimitada. Vamos escrever bonitinho aqui agora. Delimitada pelo eixo x, as retas verticais. As retas verticais x
igual a 0 e x igual a 1, e o gráfico de f. Então, que área delimitada é essa? É a mesma que a gente começou a aula, tá? Eu só escrevi bonitinho aqui o que ela é. Então, se a gente for desenhar bonitinho o que acontece, antes de começar a tentar calcular isso, aqui eu tenho o eixo x e aqui o eixo y. Aí eu vou ter aqui a parábola, que ela passa na origem, e no ponto 1, 1, certo? 1 ao quadrado é 1, então ela passa aqui. Eu tenho então aqui a parábola, mais ou menos assim, né? Eu quero calcular essa região aqui, ó, a área dessa região. A área delimitada está aqui, ó. A área delimitada pelo eixo x, pelas retas verticais x igual a 0, x igual a 1, e o gráfico de f. Então é essa área abaixo do gráfico. Abaixo do gráfico. E delimitada pelo gráfico, a reta vertical x igual a 1, eixo x e x igual a 0, tá? Mas nem precisava, né, do x igual a 0, que nem precisa. É meio que uma figura com 3 lados, né, em que um dos lados é curvo. Então é só delimitada por eixo x, x igual a 1 e o gráfico de f. Nem precisa aqui do x igual a 0 para delimitar, não. Beleza. Então, segundo o que nós vimos, o que nós queremos calcular, se existir, né, a gente quer calcular isso daqui, ó. A integral de 0 até 1 de f de x dx. Isso é igual ao quê? Primeiro a gente tem que ver se aquele limite lá existe para esse caso. E se existir, vai ser exatamente essa integral, por definição, e vai descrever exatamente essa área aqui que eu quero encontrar, né? Então a área aqui vai ser igual a essa integral se essa integral existir, ou seja, se aquele limite existir. Então a ideia é primeiro calcular somas de Riemann para cada n, tá? Então calcular somas de Riemann seria calcular a soma desses... Cada soma de Riemann é uma soma das áreas desses retângulos aqui. Se a gente dividir um intervalo aqui em alguns pedaços, seria calcular a soma das áreas desses retângulos. Que no caso da x ao quadrado sempre excede porque a função aqui é crescente. Tá, então eu quero calcular para cada n quanto seria o Rn, que nesse caso aqui é a soma de Riemann. Então, para cada n natural, o Rn aqui, a soma de Riemann sempre é isso daqui, né? É a soma de i de 1 até n, do f do xi, delta x, onde nesse caso aqui, ó, o delta x é sempre b menos a sobre n, né? Só que aqui o b é 1, o a é 0 e o n é n mesmo. Então, aqui b menos a é 1 menos 0, que é 1 sobre n. Então, o tamanho de cada intervalo aqui é 1 sobre n. E o f do xi, nesse caso aqui, ó, se eu divido o intervalo em n pedaços, a gente está pegando o x0 igual a 0, o x1 é 1 sobre n, o x2 é 1 sobre n mais 1 sobre n, certo? 2 sobre n e por aí vai, tá? Até o xn menos 1 é o n menos 1 sobre n, e o xn é igual a 1, que é o n sobre n, tá? Então cada xi aqui é i sobre n, certo? O padrão aqui, ó, 0 sobre n, 1 sobre n, 2 sobre n, por aí vai. Tá bom? Então, o xi é i sobre n para todo i que vai de 1 até n. Tá? E o x0 é 0, né? Beleza? Então, essa soma aqui, ó, se o xi é i sobre n, ó, o f do xi é xi ao quadrado, né? Nesse caso, eu sei quem é a função. Então, é xi ao quadrado. Que é o que? I ao quadrado sobre n ao quadrado. Estou elevando ao quadrado, tá? Então, o que vai dar aqui a soma de Riemann? Com essas informações, ó, a soma de Riemann, então, para cada n, que é isso daqui, i de 1 até n, f do xi delta x, isso é a somatória. Aqui você vai precisar saber, pelo menos para esse exemplo, conhecer um pouquinho das regras de somatória, que não são nada difíceis, mas que precisa saber. Isso aqui é i ao quadrado sobre n ao quadrado, vezes o delta x está aqui, né? É 1 sobre n, aqui 1 sobre n. E aqui, como isso aqui não depende, essa coisa que não depende do i, da variável, eu posso tirar isso do somatório, que equivale a colocar em evidência. Tá? Aqui em cada parcela eu tenho um termo
1 sobre n ao cubo, que não depende do i. Tá? Então, isso aqui nada mais é do que 1 sobre n ao cubo. Tem 1 sobre n ao cubo em cada parcela, que eu posso colocar em evidência, e vai ficar a soma de 1 até n e ao quadrado. Essa fórmula aqui, ó, quando você pega a soma 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado até n ao quadrado, que é o que você está fazendo ali, isso aqui sempre é ó, n vezes n mais 1 vezes 2n mais 1 sobre 6. Sempre é isso. Tá? A gente prova isso aqui por indução, que é um termo, que é uma ferramenta matemática para você verificar coisas desse tipo. Por exemplo, a soma de 1 até n, aquela velha historinha do Gauss, né? A soma de 1 até n, sem os quadrados, é n vezes n mais 1 sobre 2. Né? Você pega os extremos, soma, a soma é sempre a mesma coisa, é n mais 1, só que essa soma ocorre n vezes, só que você divide por 2 para não repetir termos, que é o que acontece se você não dividir por 2. Aí você pode provar ela por indução também, né? Que é verificar que para 1 se verifica a igualdade, supõe que para n menos 1 é verdade, prova que com isso é suficiente para provar que para o n é verdade. Mas por enquanto vocês não precisam se preocupar com isso, tá? Se vocês quiserem só aceitar isso aqui, por enquanto não tem problema. Então essa soma aqui, ó, vai ser o quê? 1 sobre n ao cubo vezes aquela expressão ali, ó, n vezes n mais 1 vezes 2n mais 1. Aí a gente pode tentar simplificar essa expressão um pouquinho. Tá? Vamos ver onde é que eu posso apagar aqui. Vou apagar aqui. Vou apagar o enunciado aqui. A gente quer ver se a função é integrável, né? E se for, calcular a área. Então, aqui já dá para dar uma simplificada. Esse n aqui ó, vai embora com um dos n's aqui. Aqui eu posso colocar n ao quadrado vezes n. Esse n vai embora, então vai ficar o quê aqui? Ó? Vai ficar n mais 1 vezes 2n mais 1 sobre 2n... Não, sobre n ao quadrado. Isso. Aí vamos fazer as contas aqui agora para ver se dá para simplificar mais. Ó. Então aqui vai ficar 2n ao quadrado. Aqui que é terrível, né? Que eu erro conta pra caramba. Mais 2n. Mais 3n. Opa, não. Mais n, que vai ficar 3n depois. Mais 1. Sobre n ao quadrado. Que por fim vai ser o quê? Bom, aqui eu tenho um 3n. Então 2n ao quadrado. Mais 3n. Mais 1. Sobre n ao quadrado. Eu esqueci de um termo aqui, ó. Oh, Jesus, que é 6. Que é 6, tá? Essa soma aqui é n. Eu tinha escrito ali, mas acho que eu esqueci de colocar aqui, ó. É n vezes n mais 1 vezes 2n mais 1 sobre 6. Essas contas, eu sempre vou me embaranar, não tem jeito. Aqui é sobre 6, tá? Então aqui vai aparecer 1 sobre 6. Tá quase tudo certo, é só colocar esse 6 aqui. 6 e 6. Agora sim. Eu estava achando estranho que ia dar uma coisa aqui que estava dando errado. Então, olha só. Aí... Aí, para calcular aquele limite aqui, que é o que é integral, se existir, fica fácil a gente escrever assim, ó. 2n ao quadrado dividido por 6n ao quadrado, sobra só 1/3, né? 1/3. Mais 3n dividido por n ao quadrado vai ficar 1 aqui em cima e 2n, certo? Simplificando, 3n dividido por isso, se eu não estiver fazendo conta errada. Mais 1 sobre 6n ao quadrado. Certo? Então assim, isso aqui é a n-ésima soma de Riemann dessa função. Se a integral existir, ela vai ser igual ao limite disso aqui quando n tende para o infinito. Mas a gente sabe calcular esse limite quando n vai para o infinito, ó. Quando o n vai para o infinito, ó, o n não está aqui no denominador, então a gente já viu que isso aqui vai para zero. Isso aqui vai para zero também. Isso aqui é constante, igual a 1/3. Tá? Então, observe o seguinte, ó, logo, o limite, quando o n vai para o infinito, do Rn, que é a soma de Riemann, que no fim das contas é isso daqui, ó, o Rn é exatamente isso daqui, para essa função, é exatamente 1/3. É 1/3 mais 0, que é igual a 1/3.
Então a conclusão que a gente tira aqui, ó, eu não vou apagar esse desenho aí não. A conclusão que a gente tira aqui já que esse limite existe, logo a função f é integrável, f de x igual a x ao quadrado, de 0 até 1, f é integrável nesse intervalo fechado, e mais, a integral de 0 até 1 de f de x dx é exatamente esse limite, é exatamente 1/3. E aí, se 1/3 é essa integral, a área, pelo que nós definimos a área nesse caso, a área aqui é exatamente 1/3. Então a gente calculou a área de uma região em que um dos lados é curvo, delimitado por uma parábola, que não é um segmento de reta, é uma parabolinha, né? Parabolinha, né? Então é isso. Então neste caso aqui, a gente viu que a função f de x igual a x ao quadrado no intervalo fechado 0, 1 é integrável, e essa integral é exatamente 1/3. E aí, essa área aqui abaixo do gráfico é exatamente 1/3. E observe que esse resultado até bate com as nossas observações, porque qual é a área do quadrado aqui, né? Aqui eu tenho lado 1 e lado 1. A área total aqui, ó, desse quadrado é 1. Como o gráfico da função x ao quadrado está abaixo do gráfico da função f de x igual a x, ó, o resultado esperado é que fosse uma área menor do que a área desse triângulo aqui, certo? A área desse triângulo aqui, ó, é 1 vezes 1 sobre 2. A área rosa aqui, tudo aqui abaixo, é meio. Então, era esperado mesmo que a área, pelo menos entendendo a área da forma intuitiva que a gente compreende, como essa região está contida estritamente nesse triângulo, era de se esperar que essa área fosse menor que meio, né? Se esse resultado aqui chega em algo maior que meio, parece que essa definição nossa não está atendendo aos princípios básicos, às noções básicas que nós todos temos sobre área. Mas está atendendo, pelo menos. Tá? O resultado deu 1/3, que é, de fato, menor que meio. Tá, pessoal? Então isso já é mais um ponto positivo, né, que corrobora para nós, de fato, concluirmos que parece que essa definição usando integrais, quando é integrável, parece bastante razoável. Parece atender às nossas condições internas primitivas do conceito de área que todos nós temos, mas que ainda não sabíamos computar, quantificar, no caso em que um dos lados era curvo, mas agora parece que é possível. E nós fizemos isso para este exemplo. Tá? Só que observe o seguinte, para calcular essa integral neste caso específico, deu um pouquinho de trabalho. E observe que neste caso específico aqui, ó, nós fomos muito sortudos de nesse somatório aqui aparecer um termo em que eu conseguia descrever isso em termos de n. Observe que apresentar esse somatório como essa expressão em termos de n foi muito útil, porque isso facilitou muito na hora de explicitar uma versão mais simples e mais, digamos, mais fácil para a soma de rima. Observe que usar isso daqui foi bastante importante para chegarmos numa expressão simples para a soma de rima, em que aqui fosse fácil calcular esse limite quando o n vai para o infinito. Tá? Mas a grande pergunta que fica é, e quando eu tiver uma função f que não for x ao quadrado, por exemplo, e quando eu tiver uma função f em que isso já não for possível, ou pelo menos for muito difícil, sei lá, uma função exponencial, uma função raiz, em que aqui vai aparecer um somatório bem maluco, em que eu não consiga colocar isso em termos mais simples para que seja possível obter uma soma de rima um pouco mais clara para que depois eu consiga calcular o limite. Essa é uma excelente pergunta. O que fazer então? Bom, o que fazer é o seguinte, é isso que nós vamos começar a investigar nas próximas aulas. O objetivo desta aula foi fazer com que vocês compreendam o conceito de integral como algo que vem para resolver um problema de área, um problema de quantificação de área. Mas agora nós gostaríamos de usar o que nós fizemos até aqui
para compreender melhor a linguagem que modela esse problema, a fim de obter ferramentas para que o cálculo de integrais, especialmente para as funções que nós estamos estudando aqui até agora, sejam factíveis de alguma forma, tá bom? E para isso a gente vai tentar usar o que foi feito até aqui. Então nas próximas aulas a gente vai tentar obter algumas propriedades para a definição de integral que nós demos, e a partir dessas propriedades tentar obter formas mais simples e mais diretas para a obtenção da integral, obviamente quando ela existir, tá? Então esse é um objetivo que nós vamos deixar para a próxima aula, para as próximas aulas, né? Porque não é algo que a gente já vai alcançar na próxima aula, mas que a boa notícia é que sim, nós vamos conseguir aproveitar bem o que foi feito até agora para apresentar a integral e para quantificar ou para computar, melhor dizendo, para calcular a integral em vários exemplos de funções que nós temos estudado até aqui. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham aproveitado a aula, que vocês tenham gostado. Eu me diverti muito, é muito legal, é um conceito muito bonito, é lindo ver como que o conceito de integral aparece assim magicamente para resolver esse problema da área. E agora a gente vai tentar estudar isso um pouquinho mais a fundo, a fim de obter formas mais simples e mais práticas para calcular integrais de funções e saber quando que elas são integráveis ou não, enfim, quando são, como calcular, tá? Então é isso, tenham todos um bom dia, uma boa tarde, boa noite, um abraço para todo mundo e até a próxima aula, tchau, tchau. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.